Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, eu sou o Vitor Brown, seja muito bem-vindo ao Semana da Pan, seu resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na programação da Jovem Pan. O assunto dessa edição de Semana da Pan é o principal da semana, a CPI da Covid. Aqui a gente traz as análises dos depoimentos. O primeiro a depor foi o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele negou a interferência política nas decisões da agência e confirmou rigor na análise das vacinas. Acompanhe na reportagem de Nani Cox. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, declarou que foi contra a proposta de mudança da bula da cloroquina discutida durante reunião no Palácio do Planalto. A alteração teria o objetivo de incluir a indicação do medicamento para o tratamento precoce contra os efeitos do coronavírus. Em depoimento à CPI da Covid, no Senado, o almirante negou ter conversado sobre o assunto com o presidente Jair Bolsonaro e se colocou contra o uso indiscriminado da cloroquina. Barra Torres reiterou desconhecer de quem partiu a ideia, mas sinalizou que a médica Nise Yamaguchi teria relações com a proposta de alteração da bula. O senhor afirma, mas quem nessa reunião falou sobre a bula foi a doutora Nise. Foi ela que argumentou. Ela fez uma proposta absurda, porque já declarei, nenhum de nós aqui pode propor isso. Isso é o laboratório que tem o registro. Barra Torres relatou que a reunião foi convocada e liderada pelo chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. Essas que falei. Qual é a sua posição sobre o tratamento precoce da doença? A minha posição sobre o tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, por exemplo, não contempla, e contempla, sim, a testagem, o diagnóstico precoce e, obviamente, a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, afirmou que a médica Nise Yamaguchi participou de reuniões no Palácio do Planalto como colaboradora eventual do comitê criado para acompanhar as ações de enfrentamento. Em nota, Nise Yamaguchi negou que apoiou mudanças na bula da cloroquina e se colocou à disposição da CPI. Antônio Barra Torres disse que nunca esteve em encontros com integrantes que não fazem parte do governo, principalmente os filhos do presidente. Ele também negou ter participado de aconselhamento paralelo do governo e rejeitou interferência do Planalto em assuntos da agência. Questionado, ele admitiu se arrepender da conduta que teve durante uma manifestação em favor de Jair Bolsonaro, em Brasília, em novembro passado. A conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Eu estive no Palácio do Planalto em conversa particular com o presidente naquele dia. Havia, sim, uma manifestação na área em frente ao Palácio do Planalto. E quando cheguei, o presidente deslocou-se para a proximidade dos seus apoiadores, o que é comum. O presidente tem essa interação com o público, ele fez isso e faz isso diversas vezes. É óbvio que, em termos da imagem que isso passa, eu hoje tenho plena ciência de que se pensasse mais 5 minutos não teria feito. De minha parte, eu digo que foi um momento em que não refleti na questão da imagem negativa que isso passaria e, certamente, depois disso, nunca mais houve esse tipo de comportamento meu. Barra Torres disse que não está preocupado com a reação do presidente da República ao seu depoimento na CPI. Mas se depois, para concluir, o senhor tomar conhecimento que procede, que o presidente realmente ficou bufando de raiva com o seu depoimento aqui na CPI, qual seria a sua reação? A minha reação é continuar vivendo como sempre fiz, senador. Não modifico em absolutamente nada.
Acho que as amizades existem para atravessar qualquer tipo de problema, se é que está havendo algum tipo de problema. As respostas que falei aqui são rigorosamente verdadeiras e não sei se provocariam esse tipo de reação que o referido site que o senhor citou. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, pregou o uso da máscara, o distanciamento social e destacou ser contra aglomerações. O assunto foi pauta no programa 3 em 1. Vamos lá. O depoimento foi técnico, ele deu respostas políticas. Mais uma vez, ele não agradou tanto aos senadores que queriam utilizar o discurso dele como narrativa para atacar o presidente Bolsonaro. Tudo que ele falou ficou dentro da normalidade do que se poderia ser dito. Ele é o presidente de uma agência que é, em tese, independente do presidente da República. Então, ele tinha que dizer o que foi dito. E a CPI é essa guerra de narrativa o tempo todo, tentando criar situações, armadilhas retóricas para tentar culpar o presidente da República por ação ou omissão. O presidente agiu e não se omitiu. Então, a CPI não conseguirá atingir seu objetivo de atingir Jair Bolsonaro por essa retórica. Agora, a CPI tem que levantar aquelas informações que nós estamos cobrando aqui todo dia. Todo dia a CPI está devendo. Devia ter perguntado com muito mais esclarecimento ao presidente da Anvisa sobre os contratos de vacina, como se dão, quais são realmente os componentes das vacinas que foram aprovadas, quais são os critérios de aprovação de vacinas, por que uma das vacinas está sendo adotada aqui no Brasil, por que internacionalmente ela também não está sendo reconhecida. Muitos brasileiros que vão tomá-la, de repente não poderão viajar, porque os países lá fora, a Europa não está aceitando a Coronavac, por exemplo. Então, são perguntas que renderiam muito mais do que ficar na mera guerra política com o presidente da agência para tentar culpar o presidente Bolsonaro de uma responsabilidade que ele não tem. Se ele agiu errado, repito, o povo irá julgá-lo na próxima eleição. E se o povo não achar assim, Bolsonaro pode até ser reeleito. Constantino, o que você achou? Olha, essa CPI eu não levo muito a sério, né? Mas o que nós estamos vendo é que, dia após dia, o esforço dos senadores de oposição parece não render muitos frutos, né? O que nós vimos ali foi um depoimento técnico, como é o quadro da Anvisa. A Anvisa tem independência, um quadro técnico, e isso ficou exposto e explícito nessa CPI de hoje, nessa entrevista, né, com o presidente, com o diretor-geral da Anvisa. Veja, teve senador ali que até usou sensacionalismo, né, para falar que tinha que liberar logo para amanhã a Sputnik V da Rússia, que o Brasil precisa e tudo. Se o Putin tomou, por que nós não podemos tomar? E a resposta, uma vez mais, técnica. O que leva uma curiosidade, né? Que é impressionante como a turma fala em ciência até a página 2. E aí depois, quando o órgão responsável por validar ou não as vacinas diz não, porque faltam informações, dados e tem suspeitas complicadas, delicadas e tudo mais, aí joga a ciência para baixo do tapete e vai a política mesmo, né? Ou interesses, porque afinal de contas o Instituto Gamaleya que está por trás, mas tem investidores, fundo de investimento por trás da Sputnik V, e no Brasil um grande laboratório também interessado em distribuí-la. Então, é curioso que em países desenvolvidos, mais transparentes, cada país é um país, tem sua agência reguladora, mas o fato é que a Sputnik V não foi aprovada nesses países, assim como a Coronavac não tem em vários países da Europa e nem nos Estados Unidos. E no Brasil foi aprovado. Mas fica claro o corpo técnico e a postura independente da Anvisa. Outra coisa é a história da bula com a cloroquina, a acusação, né, de que teria sido a doutora Nisa Yamaguchi que pressionou para ter isso e ele achou um absurdo. Veja, novamente, discussões legítimas, né? Numa época que, veja, várias pessoas, até hoje, vários médicos defendem, né, um remédio que é de baixíssimo risco e efeito colateral, que a principal emissora do país recomendava para mulher grávida, na época da Zika, e que o doutor Davi Uip, ligado ao governador João Dória, teria pressionado, inclusive, recomendado para o Ministério da Saúde distribuir pelo país. Então,
de novo, né? Se a CPI vai ficar discutindo isso como se fosse uma droga, um veneno que o governo apostou, isso aí vai dar com os burros na água, né? Porque é uma discussão que os médicos, os especialistas estão tendo ainda hoje, né? É mentira que foi comprovadamente ineficaz o uso desses remédios. Agora, é como diz o nosso colega Zé Maria, né? Se a CPI está discutindo esse tipo de discussão administrativa e legítima, é porque não tem assunto real como corrupção para debater. Talvez é porque ainda não levaram o assunto para o Covidão, para estados e municípios. E isso é o que realmente interessa ao povo brasileiro. Não é por outro motivo que o senador Randolfo Rodrigues queria, inclusive, restringir o escopo da CPI para evitar esses temas, né? O que eu quero saber é quando alguém como Carlos Gabas vai ser convocado para essa CPI. Amanda, quero ouvir a sua opinião. Concordo com os meus colegas, Paulo, de que foi um depoimento eminentemente técnico, mas acho que, sobretudo, foi um depoimento no sentido exatamente oposto ao do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Enquanto Queiroga tergiversava, não respondia às perguntas dos senadores, evitava posicionar-se contra posições do presidente da República, Jair Bolsonaro, Antônio Barra Torres não teve papas na língua, se posicionou sempre que instado, respondeu a todas as perguntas, não desviou do foco, não desviou do assunto. E técnico no sentido que a Anvisa sai maior do que entrou dessa pandemia, porque ela foi capaz de responder à pressão, tanto de governadores estaduais, no caso da Sputnik V, né, que cobraram explicações de por que a Anvisa teria rejeitado a importação excepcional do medicamento, apesar de ter sido aprovado em outros países, como a Argentina, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a todo momento respondeu, olha, faltaram documentos, repetiu a história do vírus replicante, então sempre foram argumentos técnicos. Agora, o que mais chamou atenção, foram alguns pontos. Primeiro, quando ele falou da cloroquina, ele não demonstrou qualquer tipo de subserviência ou obediência ao chefe Jair Bolsonaro, que foi quem o indicou para cargo de diretor-presidente. Pelo contrário, ele disse, até o presente momento no mundo, todos os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo, duplo cego, controlado, randomizados. Barra Torres também confirmou que participou dessa reunião, relatada pelo ex-ministro Mandetta, da qual participaram o ministro Braga Neto, Anísio Yamaguchi, outro médico de quem ele não se lembra o nome. E aí ele falou que chegou a ser deseducado e deselegante com Anísio Yamaguchi quando confrontado com aquela proposta, aquela sugestão de mudar a bula da cloroquina para incluir o tratamento contra a Covid. Ele respondeu, olha, pera lá, não podemos fazer isso, né? Quem faz isso é a agência regulatória do país e ela tem que ser provocada primeiro pelo laboratório que produz o medicamento, baseado em estudos, então isso não se dá, isso tem um rito que segue da ciência, administrativo, da saúde. Então, Antônio Barra Torres sempre muito competente nas respostas. Ele disse também que achava que as declarações do Bolsonaro contra a vacina vão contra tudo o que a agência tem preconizado. Entendemos que a política de vacinação é essencial. E, por último, respondeu que se arrependeu de participar daquelas manifestações do ato de março do ano passado. Se tivesse pensado mais 5 minutos, não teria participado das aglomerações. Agora, em suma, o que eu acho que fica claro até aqui, a pandemia ainda não tem aquela bala de prata, mas ela vai conseguindo, com alguma competência, reconstruir uma narrativa de como o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro viraram as costas para a ciência, porque dispunham sim de ministérios e órgãos técnicos competentes, como o Ministério da Saúde, com corpo técnico qualificado, como a Anvisa, para obter respaldo e adotar medidas baseadas na ciência. Infelizmente, não foi isso o que aconteceu até aqui. O presidente Bolsonaro optou por um outro caminho, um caminho que desviou, que seguiu a margem da ciência e preferiu ouvir médicos em quem ele confiava, como a própria Anísio Yamaguchi. Não foi um dia bom para o presidente, o diretor-geral da Anvisa, se manifestar, porque nós tivemos uma notícia muito ruim, muito triste e preocupante, e que a mídia, de forma geral, tentou jogar para baixo do tapete, né? Não deu muita relevância. Uma ala falou em reações adversas, né? A Thaís Possati de Souza, com 35 anos e grávida, morreu. Teve um AVC e está suspensa a vacina da AstraZeneca em grávidas até estudar se teve relação direta ou não. E, enquanto isso, a agência britânica correspondente à Anvisa
não recomendou também o uso, né, da vacina de Oxford para antes dos 40 anos, para pessoas abaixo de 40 anos. Né? Então, o que é importante a gente pensar aqui, né? Exatamente aquilo que eu venho tentando trazer como reflexões desde o início dessa pandemia. Há muito desconhecimento, ciência não se faz com arrogância e com declarações e clichês, ou selecionando da forma que convém ou interessa os especialistas que valem, né? Ciência não se faz assim. As vacinas foram aprovadas em caráter emergencial. Inclusive, quando eu entrevistei o Barras Torres, eu tive a oportunidade de perguntar isso a ele. Vem cá, e quando é que vai exigir um registro definitivo? Porque então nós podemos ter vacinado a população inteira do Brasil em caráter emergencial. Ou seja, isso é um pouco cobaia. Né? Claro que tem algum tipo de controle, claro que os casos, felizmente, são pequenos em relação ao todo das pessoas que tomaram vacina, e eu não estou aqui fazendo campanha contra a vacina, eu tomei a da Pfizer. Né? O ponto é que tudo isso é experimental, ou seja, a ciência está tateando, é muito provável que daqui a 2, 3 anos nós tenhamos vacinas muito melhores. Existem qualidades e qualidades das vacinas já hoje existentes, e isso talvez explique diferenças em resultados, além das cepas, das variantes, né? Enquanto que a turma que quer fazer politicagem fica repetindo seus dogmas, né? Lockdown, vacina, lockdown, vacina. E não quer saber de nada além dessa visão simplista. Então, essa notícia é preocupante, né? E temos que acompanhar, porque, de novo, a cloroquina era recomendada para mulheres grávidas na época da Zika, pela grande emissora que hoje demoniza o mesmo remédio. É muita política e pouca ciência. Serrão, em seguida, Amanda. Muito bem. O Brasil tem que aprender com os erros. Nessa pandemia, o governo federal, estadual e os municipais cometeram todos os erros possíveis e inimagináveis. É hora do Brasil parar para tratar a questão da saúde com seriedade. Brevemente, teremos novas pandemias, além das doenças tropicais tradicionais que já temos por aqui e que parece que esqueceram, entraram de férias, parece que o zikungunya, tudo chikungunya, todo mundo entrou de férias. Ninguém mais morre de dengue no Brasil, então estamos aí num momento de paralisação dessas doenças, prioridade geral para o Covidão. Temos que estabelecer um modelo de saúde sério de combate a doenças tropicais e pandemia. Temos que começar a pensar nos efeitos colaterais que essa Covid deixou em muita gente que foi infectada e que agrava doenças pré-existentes, comorbidades graves que matam centenas de milhares de brasileiros por ano. Então, esse é o momento do Brasil entrar e promover uma discussão séria sobre saúde, sobretudo saúde preventiva, porque a saúde tem que ser preventiva. Depois que você pegou a doença, já era, pode não dar tempo de estabelecer a cura. Amanda, você. Eu acho engraçado, acho no mínimo curioso ficar preocupado de que as pessoas estejam sendo usadas como cobaia por vacinas com uso emergencial, muitas outras com uso definitivo aprovadas por agências sanitárias de renome internacional e depois com uma ação de farmacovigilância que imediatamente suspende esse imunizante em caso de conhecimento de qualquer efeito adverso ou então, infelizmente, no caso dessa grávida, dessa gestante de 5 meses morta, e não ter preocupação com o uso indiscriminado de outros medicamentos do tratamento precoce, que sim, também podem trazer efeitos colaterais, principalmente sem um acompanhamento médico. E a gente tem que imaginar que a maior parte da população brasileira não pode ligar para o seu médico de preferência, seu médico particular por telefone, ou não pode se submeter a eletrocardiogramas de 2 em 2 ou 3 em 3 dias para ter certeza que aquela cloroquina, por exemplo, de que ele não é um cardiopata em primeiro momento, e depois que aquela cloroquina não vai trazer nenhum efeito adverso, não vai trazer nenhum problema grave. Então, acho curioso essa distinção. E outro ponto, quando eu falo que o presidente Bolsonaro preferiu ouvir médicos, eu estou dizendo que ele não tem problema ele ouvir outros médicos ou outras opiniões. O problema é que ele não ouviu o corpo técnico qualificado do Estado, como o Ministério da Saúde, que conta com muitos médicos, conta com muitos gestores de saúde, e também não ouviu a própria Anvisa. Talvez se ele tivesse feito a pergunta
do tratamento precoce para o Antônio Barra Torres, para outros técnicos, diretores da Anvisa abaixo do Antônio Barra Torres, ou então para os técnicos qualificados do Ministério da Saúde, ele tivesse obtido outra resposta. Ele foi atrás da resposta que ele queria ouvir, que eram os médicos que propagavam, divulgavam e eram favoráveis ao uso da cloroquina, da ivermectina e de outros medicamentos do tratamento precoce que foram usados de forma indiscriminada para combater a pandemia. A gente já podia ter virado essa página. O próprio Antônio Barra Torres relata hoje no depoimento dele que houve de fato muita esperança e otimismo logo no começo com esses medicamentos, mas à medida que os estudos robustos, randomizados, duplo cego, foram avançando e mostrando resultados de que a cloroquina, por exemplo, era ineficaz, isso foi sendo abandonado, foi sendo deixado para trás, tanto que fazia parte no início do discurso do Donald Trump e logo depois foi abandonado. Ele doou milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil. Então, a maior parte dos países do mundo avançaram, conseguiram virar essa página e o Brasil está até hoje discutindo, debatendo isso, a sociedade nas redes sociais e mesmo na CPI. Então, isso sim é um desserviço, isso assim é um atraso monumental. A gente deveria estar debatendo somente sobre vacinas e não ainda sobre tratamento precoce. Constantino? Curioso que se tivesse morrido alguém com cloroquina, como aconteceu com a vacina, ao que tudo indica, ia ser um escarcéu. Morreu com nebulização de cloroquina, Constantino, morreu. Não. Morreu em Manaus, morreu mais de uma pessoa, inclusive. Não, fake news, não, pra mim... Não é fake news, como fake news? Você pode tentar pro teu público. Isso está documentado, isso é verdade. Não. Olha só, se a pessoa está em estágio terminal... Você não pode dizer que o que matou foi a cloroquina. Estágio terminal, inclusive, foi uma grávida que morreu em Manaus. Aí é mais complicado. Tá, deixa eu Foi uma grávida jovem, uma grávida jovem nos seus 30 anos. Posso terminar? Morreu com nebulização de cloroquina. Peraí. Vai lá, Constantino, conclui o raciocínio. O curioso é o duplo padrão de militantes da imprensa como a Amanda. Veja, que demonizam um remédio para atingir o presidente, ignoram todos os outros, selecionam os que são alçados ao patamar de ciência. Agora, pelo visto, o diretor-geral da Anvisa fala em nome da ciência e se ele acha que o remédio não é eficaz, ele não é eficaz. Né? Então é sempre essa coisa do cherry picking, da seletividade. E, de novo, né, podemos apenas imaginar o que a Amanda estaria dizendo, né, em relação à Globo recomendando cloroquina para gestantes na época da Zika. Deve ser Globo genocida, hashtag Globo genocida. Só que a gente sabe que eram outros tempos, outro presidente, outra doença. Aí tudo mudava de enfoque, né? É só narrativa que essa turma tem. Nada, zero de ciência. Amanda. Se para você fazer cherry picking é ouvir agências sanitárias com credibilidade internacional, então eu acho que eu não tenho mais o que dizer, porque todas as agências sanitárias, tanto a Anvisa como todas as outras internacionais da Europa, dos Estados Unidos, de outros países democráticos e desenvolvidos, dizem a mesma coisa. Mas quando eu faço esse relato, isso para você é fazer cherry picking, ou seja, escolher algumas fontes da saúde. Eu não estou escolhendo algumas fontes da saúde, eu estou escolhendo as fontes mais conceituadas, mais consagradas, com mais credibilidade e confiança para darem esse relato cabal. Então, eu não estou fazendo cherry picking. Quem está fazendo cherry picking é você, que escolhe alguns médicos favoráveis a tratamento precoce, com estudos não randomizados, que não são padrão ouro, e fica repetindo essa mesma balela incansavelmente. Bom, então, quem faz cherry picking aqui não sou eu, é você. Vários remédios que você toma e que muita gente toma não passaram pelo teste de ouro. O Tamiflu, na época da influenza, foi assim, a descoberta. E deixa eu só perguntar se, de repente, a Anvisa britânica tem algum respeito. Porque ela disse que abaixo de 40 anos não deveriam tomar a vacina da Oxford. Então, veja que curioso. Estamos, sim, tratando as pessoas como cobaia. E eu quero lembrar que pessoas como você defendiam até mesmo a obrigatoriedade da vacina numa época ali, né? Junto com o governador João Agripino Dória. Ele queria a obrigatoriedade. Nunca defendi a obrigatoriedade da vacina, Constantino. Sempre divulguei, sempre defendi a divulgação da vacina e a propaganda dos benefícios da vacina, nunca a obrigatoriedade da vacina. Acho que é uma questão de saúde pública. Né? Acho que as pessoas vão facilmente aderir, como aderiram, se houver uma propaganda positiva, se houver campanhas positivas mostrando os benefícios da vacina. Nunca fui a favor da obrigatoriedade da vacina, nunca disse isso. Muito bem, Serrão, você. O Covidão nos ensinou que nós temos que investir em tratamento preventivo de trabalho que funciona. As pessoas precisam saber que comorbidades elas têm. Muita gente
foi afetada pelo Covidão porque não sabia que tinha determinadas comorbidades. Se soubesse, faria um tratamento preventivo e evitaria o dano maior causado pelo Covid. Eu tiro pelo meu caso. Eu sei que eu tenho problemas, então eu me preveni, garanti que eu não vou ser atingido pelo Covidão. Muitas pessoas poderiam ter feito o mesmo. Agora, o brasileiro tem mania de tomar remédio. Não foi à toa que ano passado a indústria farmacêutica faturou, as farmácias, melhor dizendo, faturaram 139 bilhões, o que equivale à arrecadação federal no mês de março. Então, vá tomar remédio assim lá no Brasil. Na quarta-feira foi a vez do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten. O depoimento dele foi marcado por tumulto e discussão. Acompanhe na reportagem de Daniel Lian. A CPI da pandemia retoma os trabalhos nesta quinta-feira, ouvindo os representantes da Pfizer no Brasil, a atual presidente Marta Dias e o ex-presidente do laboratório, Carlos Murilo. Nesta quarta-feira foi a vez do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que negou aos parlamentares que tenha havido interferência do governo na Secretaria de Comunicação e nas campanhas relacionadas à pandemia. Durante um longo depoimento, ele declarou ainda que não houve ação que desestimulasse medidas de isolamento ou que atribuísse culpa aos governadores. Não houve nenhuma ação de mídia, de comunicação, nenhuma campanha de publicidade em que visasse confrontar, em que visasse contrariar. Durante os questionamentos, Fábio Weingarten apresentou a carta que a Pfizer entregou à cúpula do governo e que teria ficado parada por 2 meses sem resposta nenhuma dos que a receberam: o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os ministros Braga Neto, Paulo Guedes e Eduardo Pazuello. E respondi imediatamente à Pfizer naquele mesmo dia e entrei em contato com o presidente e cobrei que avançasse. No mesmo dia? 9 de novembro. No dia que eu tive conhecimento da carta, não respondi. O senhor entrou em contato com o presidente da República dia 9 de novembro? Não. Com o presidente da Pfizer. O senador está certo também. Com o presidente da República também. Nesse exato momento em que o presidente da Pfizer me ligou, eu subi para o gabinete do presidente. Para senadores oposicionistas, ficou evidenciada a falta de prioridade na compra de vacinas. Ele se diz totalmente favorável às vacinas e que o governo trabalha para buscar os imunizantes. Eu convivi com o presidente muito tempo, muito próximo, senador. Eu imagino que ele falar, não vou tomar vacina, eu imagino que seja ele aguardar até o último brasileiro ser vacinado e ele tomar junto com o último brasileiro. E por essa razão eu busquei tanto trazer vacina. O ex-secretário negou ainda que tivesse feito pagamentos em sua gestão a sites e apoiadores do presidente. No mundo moderno, na expressão de Vossa Excelência, como Vossa Excelência se considera contemporâneo dele, é de seu conhecimento a subvenção de sites e influenciadores digitais ligados ao presidente via prestadores de serviço? Não, de forma não existia. Alguma. De forma alguma. Não existia no governo? De forma alguma, senador. Não existia subvenção a sites e influenciadores digitais. O governo nunca pagou um centavo com isso. Zero. Na minha gestão da SECOM, zero. O meio pelo qual a SECOM... As ações nas redes sociais pelos apoiadores do presidente receberam orientação para divulgar tratamento precoce e uso de medicamentos? Zero. Nunca aconteceu sob a minha gestão. O ex-secretário negou que tivesse dito à revista Veja que houvesse incompetência do Ministério da Saúde na negociação com a Pfizer. Mais tarde, a Veja divulgou o áudio da entrevista, confirmando que ele usou a palavra incompetência ao se referir à atuação da pasta então comandada por Eduardo Pazuello. Ao ver que Fábio Weingarten não estava criticando o presidente ou atacando a gestão, o relator e o presidente da CPI disseram que o depoente não poderia mentir aos congressistas. Ele está aqui tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Por favor, não menospreze a nossa inteligência, ninguém é imbecil aqui. Não faça isso com a gente. O senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista.
Não chamei. O senhor não chamei. Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não. Isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento. Irritado, o relator, senador Renan Calheiros, foi mais longe e pediu a prisão de Weingarten por não dizer a verdade. Nós já perdemos esse número de brasileiros que nós vamos lembrar aqui. E este senhor vem a esta comissão descaradamente e repetidamente mentir. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de Vossa Excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Artigo 342 do Código de Processo Penal. Se Vossa Excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Artigo 342 do Código senador Humberto. Isso não pode acontecer, isso é um desprestígio ao trabalho que nós estamos fazendo aqui e um desrespeito a milhões de mortes. O presidente da CPI, Omar Aziz, recusou o pedido e retrucou falando que não é carcereiro de ninguém. Se depender de mim, eu não vou mandar prender o senhor Fábio Weingarten. Eu não tomarei essa decisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento. Mas daí a eu ser carcereiro de alguém? Não, eu não sou carcereiro de ninguém. Já o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do depoente e atacou o senador Renan Calheiros, o chamando de vagabundo. A partir daí, o clima esquentou com muito bate-boca. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização, a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é, Lúcio? Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro pessoal. Você é um vagabundo. Seu gabinete. Vagabundo. Presidente. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí. Você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? Se fuder. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Toma providência. Já teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolfo. Por favor. O depoimento de Fábio Weingarten será encaminhado ao Ministério Público Federal. O programa Morning Show comentou a exaltação de ânimos dentro da CPI. Para esse depoimento do Weingarten, Paulo Matias, será encaminhado ao Ministério Público Federal. A CPI ouve hoje representantes da Pfizer. Muito bem, eu quero saber do nosso Zé Maria Trindade. O Zé, é o seguinte, se o Omar Aziz, que é presidente da CPI, tivesse dito, sim, vamos prender, o Fábio Weingarten ontem estaria preso, é isso? Estaria sob custódia da CPI. A CPI tem autoridade para isso e já existem vários precedentes, já prendeu vários. Inclusive, isso foi insistido numa reunião longe do plenário. Os senadores Renan Calheiros e o senador Randolfo Rodrigues participou, disseram, nós vamos prender o Weingarten. Aí o presidente disse, não vamos fazer isso não fica bem e tal, e houve uma insistência. Esse assunto nem era para ser levado ao plenário depois, mas aí por muita insistência o presidente acabou dizendo que não é carcereiro. Veja bem, ali são 3 mundos. Nós assistimos aí um encontro do mundo do computador, das mídias sociais e das mensagens com o mundo da política. E o terceiro mundo, que somos nós, que ficamos aqui assistindo o duelo entre esses dois, o mundo de mensagens e o mundo da política. E aí o Weingarten sentiu o bafo de enxofre no seu ombro da política e como andam por aqui os poderes, né? Isso foi muito importante. Ali o Renan Calheiros, que sempre apanhou do chamado gabinete do ódio, do que vai pelas mídias, né? E ontem ele foi à forra, e diretamente com o símbolo desse processo no governo do presidente Jair Bolsonaro, então da campanha, que é o Weingarten. E nós aqui, assistindo de longe essa batalha entre os dois mundos, e se esqueceram totalmente da investigação mais importante, que é o desvio de verbas públicas e verbas exatamente da Covid. Esta CPI toda CPI é política, mas esta é muito mais.
E o posicionamento ali do senador Flávio Bolsonaro no plenário, ele falou que muita gente gostaria de falar ao mundo do senador Renan Calheiros, ou seja, o bafo do enxofre da política, né? Ele falou, mas demonstrou uma posição firme do governo de enfrentar a CPI, e esta é a determinação. Muito bem, Joel e Adriles, 1 minuto, mas antes deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade, que ele tem muito trabalho ainda hoje. Valeu, Zé, obrigado pela sua participação aqui no Morning, e amanhã estaremos juntos. Muito bem, o que me faz feliz é isso aqui. A gente também sempre feliz com a sua presença. Valeu, Zé. Valeu. Joel e Adriles, 1 minutinho para cada um, pra gente comentar sobre os fatos de ontem na CPI. Quem, hein? Eu? Joel e Adriles, normalmente. Respectivamente. Assim. Então vamos lá. Renan Calheiros é nessa CPI o que Eduardo Cunha foi no impeachment da Dilma, né? Um corrupto, notório corrupto, que está aí levando adiante um processo com uma dose, sim, de política, mas que também envolve fatos, envolve a gestão do governo e que precisam ser apurados para ver até que ponto o desastre de saúde pública que a gente vive é responsabilidade direta da má gestão e mais, eu diria, da má fé do governo Bolsonaro. A gente está sendo estarrecedor, né? O grau de mentira desse Weingarten disse que não trabalhou quando estava com Covid, porque ficou recolhido. Tinha a live dele com o Eduardo Bolsonaro dizendo que não, tô trabalhando normal, Covid não pega nada, não sei o quê. Mentiu e mentiu na cara dura. Disse pra Veja que o governo tinha sido incompetente, falou inclusive como, agora tentou mentir. Enfim, mostrou um pouco o caráter das pessoas com quem a gente está lidando. Deu também para botar um bom medinho aí no Pazuello, que tá evitando, não quer ir, inventou desculpinha. Agora parece que tá atrás de um habeas corpus para não precisar falar nada na CPI. Pazuello, conte a verdade pro Brasil, não fique com medinho não. Pazuello é um militar do qual a gente esperaria mais coragem do que ele tá tendo até agora. E por fim, o desespero do bolsonarismo na figura do Flávio Bolsonaro. Porque isso é uma manobra arquiconhecida. Por que alguém entra xingando para tumultuar? É sempre alguém que quer desromper, acabar com o que está acontecendo ali para gerar um barulho e não permitir que os trabalhos andem. Foi o que o Flávio Bolsonaro fez ao xingar o Renan. Xingou com verdade? Xingou. O xingamento de volta do Renan foi verdadeiro também? Também foi. O fato é que ele conseguiu tumultuar. A diferença de Eduardo Cunha e Renan Calheiros, os dois sendo corruptos, é que o Eduardo Cunha não humilhava, não constrangia, não ofendia, não superava, não atrapalhava e atravancava o Estado Democrático de Direito, constrangendo um depoente a dizer aquilo que ele quer, ele inquisidor, ele ditador, ele corrupto, quer que o depoente diga para forçá-lo a intimidar e criminalizar o governo. Eu falei aqui do Torquemada, um famoso inquisidor da Idade Média, que quando alguém não respondia aquilo que ele queria, falava, olha a fogueira, hein? Olha a prisão, hein? Olha a tortura. Renan Calheiros, em parceria com o Omar Aziz, fazem exatamente a mesma coisa. Transformam a sua PI num tribunal de inquisição, intimidação e ofensa. É um absurdo que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, não tome uma providência imediata contra o autoritarismo desses dois. O que o Weingarten fez? Ele mudou, eventualmente, de percepção. Ele disse que talvez não fosse tão incompetente assim, e não foi. O governo não poderia ter comprado vacinas que não tinham sido atestadas pela ciência, pelos seus órgãos sanitários, e foi extremamente responsável, e assim que elas foram comprovadamente eficazes, ele as comprou e ele as adquiriu. Ou seja, o objeto dessa CPI é rigorosamente nenhum, a não ser desmoralizar, criminalizar de maneira ostensiva os depoentes e, através destes, o governo. O Flávio Bolsonaro, que praticou a rachadinha, uma prática banalizada de corrupção que é séria, teve toda a razão. Renan Calheiros é um vagabundo. Se ele faz a rachadinha, o Flávio, o Renan Calheiros, com seus 17 processos, seus inquéritos do pântano da justiça, que joga fezes e lama na cara dos depoentes, que transforma a CPI num instrumento político nefasto, ele é um rasgadão. Mas do Arthur Lira você não fala nada, né, Adriles? O Arthur Lira, amigo do governo, você não fala nada, né? Aí é fácil, né, Adriles? O Arthur Lira não tá torturando as pessoas a céu aberto na CPI, como o Renan faz. Isso é um absurdo. Ameaçar de prender um cidadão de bem que não fez nenhum tipo de crime, nenhum tipo de improbidade, um homem atolado no esgoto de corrupção e que você celebra como um homem que está fazendo justiça. Jamais. É vergonhoso. Eu acho que o seu problema não é corrupção, Adriles. É um pântano. O seu problema não é corrupção, Adriles. É uma propaganda pró-governo. O governo não tem que estar preocupado com o CPI, porque isso é uma publicidade matar, né? Tá morrendo de medo. É um pântano asqueroso, cheio de ratos e porcos e ditadores e inquisidores. Só que quando o ratinho tá do seu lado, você fica pianinho, né, Adriles? Bem seletivo. Arthur Lira, aliado, cadê as suas críticas a ele? Ué, ele não é do pântano?
O terceiro dia da segunda semana foi marcado pelo depoimento do CEO da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. A fala de maior peso foi a de que o governo federal ignorou uma série de ofertas do laboratório para a imunização contra a Covid-19. Vamos a Brasília com Levi Guimarães. O Ministério da Saúde disse que as doses de vacina contra a Covid-19 oferecidas pela Pfizer ao Brasil causariam frustração em todos os brasileiros. Em nota, a pasta rebateu uma carta do diretor executivo da farmacêutica, Albert Bourla, que foi enviada ao governo em setembro do ano passado. No documento, a Pfizer afirma querer fazer todos os esforços para garantir a reserva de lotes ao país, mas que para isso seria preciso celeridade por causa do número limitado de doses. O Ministério confirma que se reuniu várias vezes com representantes da empresa. Porém, segundo o governo, as doses iniciais oferecidas ao Brasil seriam mais uma conquista de marketing para a produtora da vacina. Já para o Brasil, de acordo com a pasta, causaria frustração, pois teríamos com poucas doses que escolher quem seriam os eleitos a receberem a vacina. A nota do Ministério também alega que cláusulas leoninas e abusivas que foram estabelecidas pelo laboratório criaram uma barreira de negociação e compra. Entre outros exemplos, são citadas a assinatura de um termo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, isentando a Pfizer de qualquer responsabilidade civil, a não penalização em caso de atraso de entrega e renúncia à soberania de ativos no exterior como garantia de pagamento pelas doses. O texto menciona que, no total, seriam entregues 2 milhões de doses pela Pfizer no primeiro trimestre. De Brasília, Levi Guimarães. A bancada de Os Pingos nos Is faz uma análise desse depoimento. Agora esse depoimento do Van Garten, Paulo Matias, será encaminhado ao Ministério Público Federal. A CPI ouve hoje representantes da Pfizer. Muito bem, eu quero saber do nosso Zé Maria Trindade. O Zé, é o seguinte, se o Omar Aziz, que é presidente da CPI, tivesse dito, sim, vamos prender, o Fábio Van Garten ontem estaria preso, é isso? Estaria sob custódia da CPI. A CPI tem autoridade para isso e já existem vários precedentes, já prendeu vários. Inclusive, isso foi insistido numa reunião longe do plenário. Os senadores Renan Calheiros e o senador Randolfo Rodrigues participou, disseram, nós vamos prender o Van Garten. Aí o presidente disse, não vamos fazer isso, isso não fica bem e tal, e houve uma insistência. Esse assunto nem era para ser levado ao plenário depois, mas aí por muita insistência o presidente acabou dizendo que não é carcereiro. Veja bem, ali são 3 mundos. Nós assistimos aí um encontro do mundo do computador, das mídias sociais e das mensagens com o mundo da política. E o terceiro mundo, que somos nós, que ficamos aqui assistindo o duelo entre esses dois, o mundo de mensagens e o mundo da política. E aí o Van Garten sentiu o bafo de enxofre no seu ombro da política e como andam por aqui os poderes, né? Isso foi muito importante. Ali o Renan Calheiros, que sempre apanhou do chamado gabinete do ódio, do que vai pelas mídias, né? E ontem ele foi à forra, diretamente com o símbolo desse processo no governo do presidente Jair Bolsonaro, então da campanha, que é o Van Garten. E nós aqui, assistindo de longe essa batalha entre os dois mundos, e se esqueceram totalmente da investigação mais importante, que é o desvio de verbas públicas e verbas exatamente da Covid. Esta CPI toda CPI é política, mas esta é muito mais. E o posicionamento ali do senador Flávio Bolsonaro no plenário, ele falou que muita gente gostaria de falar ao mundo do senador Renan Calheiros, ou seja, o bafo do enxofre da política, né? Ele falou, mas demonstrou uma posição firme do governo de enfrentar a CPI, e essa é a determinação. Muito bem, Joel e Adriles, 1 minuto, mas antes deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade, que ele tem muito trabalho ainda hoje. Valeu, Zé, obrigado pela sua participação aqui no Morning, e amanhã estaremos juntos. Muito bem, o que me faz feliz é isso aqui. A gente também sempre feliz com a sua presença. Valeu, Zé. Valeu. Joel e Adriles, 1 minutinho para cada um, para a gente comentar sobre os fatos de ontem na CPI.
Quem, hein? Eu? Joel e Adrilles, normalmente. Respectivamente. Então vamos lá. Renan Calheiros é nessa CPI o que Eduardo Cunha foi no impeachment da Dilma, né? Um corrupto, notório corrupto, que está aí levando adiante um processo com uma dose sim de política, mas que também envolve fatos e envolve a gestão do governo e que precisam ser apurados para ver até que ponto o desastre de saúde pública que a gente vive é responsabilidade direta da má gestão e mais, eu diria, da má fé do governo Bolsonaro. A gente está sendo estarrecedor, né? O grau de mentira desse Weingarten disse que não trabalhou quando estava com Covid, porque ficou recolhido. Tinha a live dele com o Eduardo Bolsonaro dizendo que não, estou trabalhando normal, Covid não pega nada, não sei o quê. Mentiu e mentiu na cara dura. Disse para Veja que o governo tinha sido incompetente, falou inclusive como, agora tentou mentir. Enfim, mostrou um pouco o caráter das pessoas com quem a gente está lidando. Deu também para botar um bom medinho aí no Pazuello, que tá evitando, não quer ir, inventou desculpinha. Agora parece que tá atrás de um habeas corpus para não precisar falar nada na CPI. Pazuello, conte a verdade pro Brasil, não fique com medinho não. Pazuello é um militar do qual a gente esperaria mais coragem do que ele tá tendo até agora. E por fim, o desespero do bolsonarismo na figura do Flávio Bolsonaro. Porque isso é uma manobra arquiconhecida. Por que alguém entra xingando para tumultuar? É sempre alguém que quer desromper, acabar com o que está acontecendo ali para gerar um barulho e não permitir que os trabalhos andem. Foi o que o Flávio Bolsonaro fez ao xingar o Renan. Xingou com verdade? Xingou. O xingamento de volta do Renan foi verdadeiro também? Também foi. O fato é que ele conseguiu tumultuar. A diferença de Eduardo Cunha e Renan Calheiros, os dois sendo corruptos, é que o Eduardo Cunha não humilhava, não constrangia, não ofendia, não superava, não atrapalhava e atravancava o Estado Democrático de Direito, constrangendo um depoente a dizer aquilo que ele quer, ele inquisidor, ele ditador, ele corrupto, quer que o depoente diga para forçá-lo a intimidar e criminalizar o governo. Eu falei aqui do Torquemada, um famoso inquisidor da Idade Média, que quando alguém não respondia aquilo que ele queria, falava, olha a fogueira, hein? Olha a prisão, hein? Olha a tortura. Renan Calheiros, em parceria com o Omar Aziz, fazem exatamente a mesma coisa. Transformam a sua PI num tribunal de inquisição, intimidação e ofensa. É um absurdo que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, não tome uma providência imediata contra o autoritarismo desses dois. O que o Weingarten fez? Ele mudou, eventualmente, de percepção. Ele disse que talvez não fosse tão incompetente assim, e não foi. O governo não poderia ter comprado vacinas que não tinham sido atestadas pela ciência, pelos seus órgãos sanitários, e foi extremamente responsável, e assim que elas foram comprovadamente eficazes, ele as comprou e ele as adquiriu. Ou seja, o objeto dessa CPI é rigorosamente nenhum, a não ser desmoralizar, criminalizar de maneira ostensiva os depoentes e, através destes, o governo. O Flávio Bolsonaro, que praticou a rachadinha, uma prática banalizada de corrupção que é séria, teve toda a razão. Renan Calheiros é um vagabundo. Se ele faz a rachadinha, o Flávio, o Renan Calheiros, com seus 17 processos, seus inquéritos do pântano da justiça, que joga fezes e lama na cara dos depoentes, que transforma a CPI num instrumento político nefasto, ele é um rasgadão. Mas do Arthur Lira você não fala nada, né, Adrilles? O Arthur Lira, amigo do governo, você não fala nada, né? Aí é fácil, né, Adrilles? O Arthur Lira não tá torturando as pessoas a céu aberto na CPI, como o Renan faz. Isso é absurdo. Ameaçar de prender um cidadão de bem que não fez nenhum tipo de crime, nenhum tipo de improbidade, um homem atolado no esgoto de corrupção e que você celebra como um homem que está fazendo justiça. Jamais. É vergonhoso. Eu acho que o seu problema não é corrupção, Adrilles. É um pântano. O seu problema não é corrupção, Adrilles. É uma propaganda pró-governo. O governo não tem que estar preocupado com o CPI, porque isso é uma publicidade involuntária. Matar, né? Tá morrendo de medo. É um pântano asqueroso, cheio de ratos e porcos e ditadores e inquisidores. Só que quando o ratinho tá do seu lado, você fica pianinho, né, Adrilles? Bem seletivo. Arthur Lira, aliado, cadê as suas críticas a ele? Ué, ele não é do pântano? E o Semana da PAN fica por aqui. Muito obrigado a você pela companhia, pela sua audiência. Um grande abraço, até mais. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.